Gravar hoje mais um capítulo, né, do nosso livro Métodos Numéricos em Química Quântica. Eu sou o professor João Pedro Braga, escrevo esse livro em conjunto com o Felipe Silva Carvalho. Nós somos do Departamento de Química da UFMG. É claro que esse é um segundo curso, né, de Mecânica Quântica, de Química Quântica, e é desejável que o estudante tenha a base, né, para acompanhar o curso. E essa base equivale ao material discutido no meu livro de Química Quântica, conforme está no site aí. Também, nesse mesmo site, você pode obter os programas aqui apresentados. Não é necessário digitar novamente. Nós vamos ver hoje, né, a solução numérica da equação de Schrödinger dependente do tempo. Tá? Como vamos fazer isso? Aqui está a equação de Schrödinger dependente do tempo. Vamos achar uma representação inicial, né? A gente vai ver partícula livre e vários potenciais, né? Vamos discutir. E esse capítulo nós vamos fazer alguma coisa diferente, como ele tem a parte numérica aí envolvida, né? Visual, importante. Eu vou gravar a parte teórica e o Felipe, no final, vai apresentar os programas com o resultado numérico. Então, a gente começa pela equação de Schrödinger e faz uma representação matricial, como nós temos feito o tempo todo, integra, né, e a gente cai no operador evolução. O operador evolução tem o efeito de transladar a função no tempo, né? Ele pega a função em T0 e joga para T na frente, tá? Ele é dado por isso, é um exponencial, uma matriz no exponencial, tá? E essa matriz no Hamiltoniano nós já obtivemos várias vezes, é a mesma que a gente fez anteriormente, tá? Nós vamos então começar com a nossa função inicial será sempre uma função gaussiana, tá? E para o primeiro caso que nós vamos estudar vai ser a partícula livre, que tem solução analítica. A partícula livre com função gaussiana tem função analítica no tempo, e isso vai servir de protótipo para testar o nosso programa numérico a ser apresentado. Então aqui está a função, né? Aqui está a densidade e probabilidade da função, a solução analítica no tempo, e a largura a meia altura, conforme o problema, né, no final do capítulo, é dada por isso. Tá? Então é muito simples programar. Eu peguei o sigma igual a 3, né, todas as outras quantidades iguais a 1, e simplesmente fizemos um gráfico, né, desse programa bem simples. Vocês podem ver, né, a gaussiana, tá vendo? Começa, continua, 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 tá? E assim por diante. Agora, em todos esses programas aqui apresentados, né, quando a gente for discretizar, você vai ter um efeito de borda que eu vou discutir a seguir. Então, nós temos uma solução analítica, a gente pode fazer a numérica e comparar. Então, vamos fazer a numérica. Vamos definir o operador evolução, tá? Fiz com os mesmos dados, a mesma função, mesmo problema, mas numérico agora, usando o operador evolução, tá? O operador, eu defini a matriz, tá? O potencial é zero, o potencial não existe potencial, propaguei no tempo, tá? Propaguei no tempo, o V0 é zero, tá vendo? V0 é zero, e o V igual a V0, então só tem a parte cinética, né? Propaguei no tempo usando o operador evolução exponencial da matriz, tá vendo? O Octave, o MATLAB, eles têm essa função já, né? Você já pode usar para propagar. Aqui está o resultado. A linha cheia é o analítico e essa marcada com cruz é o nosso numérico. Portanto, a gente tem confiança, né? O resultado é exatamente o mesmo para usar o nosso programa do operador evolução. Tá? A largura a meia altura, que, que está aqui, né? Desculpe, aqui, olha. Esse é o resultado, também a solução numérica e analítica, elas coincidem, né? O pacote é gaussiano e abre dessa maneira, tá? Então, a gente só tem que mudar o quê? O potencial, nesse ponto, definir outro potencial, e mudar alguns parâmetros. O sigma, o tamanho da caixa, são parâmetros aí fáceis de mudar, só redefinir, tá? E a gente fala no texto quais são os parâmetros. Então, vamos ver primeiro colisão com potencial degrau, né? Você tem que programar esse potencial naquele lugar que eu falei, tá? Esses são os parâmetros, é bem claro quais são, que você tem que mudar. E vamos fazer a colisão, para fazer o gráfico você tem que adicionar isso, tá?
O Felipe vai mostrar um programa completo funcionando, né? E aí está o resultado, olha, colisão com potencial degrau, com energia um pouquinho acima da barreira, né? Então a gente espera que ele divida, né? O pacote divida em dois, né? Que é um efeito quântico. E ele sente a descontinuidade também, tá vendo? Ele sente antes de dividir, né? Estatisticamente divide, né? É, ele sente a descontinuidade aqui, né? Oscila, né? Volta um pouco e vai. Então esse é um primeiro exemplo, tá? O outro exemplo é colocar abaixo da barreira, né? Que esses são os dados que você tem que mudar, tá? Abaixo da barreira, vamos ver como foi um pouquinho abaixo, né? Meia U abaixo e outro meia U acima. Então aqui ele vai bater e vai voltar, tá vendo? Ele vai sentir a descontinuidade, ele tunela um pouquinho, né? E depois volta. Com o tempo ele some, tá? O terceiro problema, o outro potencial, né, que a gente vai usar, é desse tipo aqui, olha, é um potencial quadrado, que nós já usamos antes, lá no capítulo 2, né? Aqui nós estamos abordando com a equação de Schrödinger dependente do tempo. Então, olha só, ele bate, né? E acontece o efeito de ressonância aqui dentro, ó. A partícula fica aprisionada aqui, né? Estatisticamente, né? Quando eu falo partícula, estou pensando na interpretação de Copenhague, né? Existe a probabilidade da partícula ficar aprisionada, mas com o tempo ela vai desaparecer. Então aqui está uma ressonância, né, acima, não é efeito túnel, porque efeito túnel é se você colocar abaixo. Então é muito fácil, se quiser ver o efeito túnel aqui. Só colocar esse V0 igual aqui, igual a 0,55, tá? Mas nós vamos mostrar o efeito túnel nos problemas. Então esse aqui é um outro resultado. Aqui estão os problemas, tá? Eu provo, não é uma prova tão simples, né? Provar que isso aqui é verdade por pacote gaussiano, mas está bem detalhado aí, tá? E damos agora alguns problemas para você rodar os códigos, né? O primeiro vai ser desse potencial degrau duplo, né? Então aqui é bastante interessante, né? A partícula vem, volta, mais um pouquinho vai, né? Um pouquinho vai, ela sente de novo, mas com a intensidade menor, um pouquinho fica aprisionada dentro da caixa, né? E de novo é, continua, vai e sai. E isso com energia acima da barreira também, né? Não é efeito único ainda, tá? O outro problema que nós fizemos foi colocar uma função gaussiana, tá? Aqui não tem o efeito de borda, né? A função gaussiana, tá? Ela começa aqui no centro, vai, aqui existe realmente o tunelamento aqui, sente a energia potencial crescer, volta, né? Volta, recupera e vai para a esquerda. Então ela fica oscilando aqui nesse meio, né? As referências são essas, né? Que é o Poicresme, um livro de mecânica quântica, o meu livro, o Blinder, né? Muito bom também. Assim, são exercícios numéricos, o Garrido também, tá tudo aí, estão nas referências do nosso livro. Então o capítulo continua agora com o Felipe. Bom, nós iremos discutir aqui agora, então, o programa utilizado, né, no capítulo para a solução algébrica da equação de Schrödinger independente do tempo. Aqui nós definimos o intervalo, né, nas coordenadas, né, dx igual a 1. Aqui a gente define o comprimento máximo da coordenada utilizada para essa solução e o tempo máximo, né, no qual a solução vai evoluir. Aqui a gente define dt o intervalo de tempo entre um ponto e o outro da solução, né? Aqui então a gente define as coordenadas, né? Vai de 0 até L, né? Nesse intervalo aqui definido. Aqui estão alguns parâmetros relacionados à energia e à solução, né? Para a equação de Schrödinger. Aqui nós temos o sigma, né? Lá da função gaussiana, né? Que foi definido igual a 12. O x0, que é o centro da gaussiana, o K0 que se relaciona com a energia, né? A energia é igual a K0 elevado ao quadrado sobre 2. V0 é a altura do potencial, né? Seja ele uma barreira ou um degrau, né? O V0 vai ser essa altura.
Essa constante μ é a constante de normalização para a função gaussiana, né? Aqui a gente tem as condições de contorno para a solução, né? Na origem e lá no final do espaço analisado, a solução da equação de Schrödinger tem que ser igual a zero, né? Aqui a gente calcula a densidade de probabilidade, né? Para essa função inicial aqui que a gente tem. Aqui os parâmetros, né? O h barra, né? Da constante Planck igual a 1, a massa da partícula definida igual a 1 também, né? E aqui a gente define a matriz da derivada, né? Da derivada da segunda, e aqui nós definimos o potencial. Aqui notando que nós temos diferentes potenciais que podem ser usados, né? O potencial barreira, degrau. Então, para mudar o problema, basta modificar somente os potenciais e o resto do programa mantém inalterado. Se caso necessário for, podemos mudar os parâmetros da função de onda e do tempo em que a solução vai evoluir de acordo com a necessidade, mas a parte principal, né, de ser modificada é os potenciais. Então a gente monta a matriz do Hamiltoniano, né, para o problema. Aqui a gente tem a matriz o operador, né, de evolução temporal, né, discutido no capítulo. Então a gente aplica esse operador de evolução temporal na função de onda, né, para obter a nova solução no tempo seguinte. Né, aqui mais uma vez a gente força as condições de contorno, né, a gente calcula a densidade de probabilidade para a nova função de onda. E aqui a gente plota, né, a função de onda junto com o potencial ao longo do tempo. Aqui esse comando pause ele vai fazer com que o gráfico seja plotado a cada intervalo de tempo, né, para a gente poder ver a solução evoluindo. Né? Se a gente não coloca esse comando, ele vai fazer esse loop e vai plotar só o gráfico ao final. Né? Então aqui é para a gente poder ir acompanhando a solução ao longo do tempo. Então a gente vai rodar aqui o primeiro caso, que é para a partícula livre, na ausência de potencial. Então, para a gente fazer o problema da partícula livre, né, nós podemos considerar qualquer potencial aqui. Aqui, no caso, esse potencial é o potencial degrau. Né? A gente define a altura desse degrau como sendo zero, então a gente vai ter a partícula se movimentando em qualquer região do espaço na ausência de um potencial. Então, a gente rodando o programa, nós vemos a solução evoluindo no tempo, né, andando aqui na direção positiva do eixo x, e de acordo com o princípio da incerteza, como discutido no capítulo, essa solução ela vai diminuindo a intensidade e aumentando a largura dela, né, ao longo do tempo. O próximo problema analisado será o da partícula interagindo com um potencial degrau, né? Como feito no livro, a gente vai definir primeiro um degrau que tem a altura dele correspondente a 90% da energia de colisão da partícula, né? Então a gente define aqui V0 igual a 0,9 vezes o valor da energia, né? E a gente coloca o programa para rodar. Aqui nós vemos que como a energia de colisão é maior do que o potencial, né, do que da altura do potencial, a gente tem uma probabilidade da partícula passar pela barreira, né, passar desse ponto onde existe a barreira de potencial, ou dela ser refletida. E o próximo caso analisado agora vai ser o problema do degrau com uma energia maior do que a energia de colisão. Então, para esse caso, a gente define a altura da barreira como sendo 110% do valor da energia. Então, a gente faz aqui V0 igual a 1,1 vezes E. Né? Então, a gente coloca o programa para rodar. Nós observamos que a maior parte da função de onda ela reflete, né, já que ela não tem energia suficiente para passar pelo degrau. E existe uma pequena probabilidade da função de onda passar para dentro dessa região da barreira, mas essa probabilidade ela rapidamente decai a zero, né? Se a gente lembrar lá da equação de Schrödinger independente do tempo, a gente sabe que dentro dessa região a solução decai exponencialmente a zero, né? Então a gente está observando esse fato agora com a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo. Então, o próximo problema é a partícula interagindo com uma barreira de potencial, né, com energia de colisão maior do que a barreira. Então, a gente volta aqui V0 como sendo 90% da energia de colisão, né?
E aqui nós mudamos o potencial, a gente comenta esse potencial que define o degrau e utilizamos então o potencial que constitui a barreira, né? Então a gente pode rodar o programa. Aqui nós vemos a solução passando pela interface, né, das regiões onde tem a barreira de potencial e onde não tem, né, que a gente vê as probabilidades dela ser refletida, da função de onda ser transmitida, dela permanecer um tempo presa aqui, né, dentro da barreira de potencial também. Agora, nos problemas, né, foi pedido para se fazer o mesmo procedimento considerando um sistema interagindo com duas barreiras de potencial, né? Então a gente pode utilizar o próximo potencial aqui, né? Ele é basicamente um potencial barreira, mas somando uma outra barreira deslocada um pouco mais para frente ou mais para trás, né? Então a gente pode rodar o programa e nós vemos a função de onda interagindo com as duas barreiras de potencial. Aqui a gente percebe que o tempo não foi suficiente para a gente ver a função de onda passando aqui para a direita, né, da segunda barreira, mas isso a gente pode resolver aumentando o valor de t máximo, né? A gente coloca aqui, por exemplo, 300, né, e a gente pode rodar o programa de novo para ver agora uma evolução temporal maior para a solução da equação de Schrödinger independente do tempo. E aqui a gente percebe novamente, né, as probabilidades de transmissão, reflexão, a função de onda ficando presa dentro das duas barreiras e uma parte presa entre as duas barreiras, né, ao longo do tempo. Aqui é importante observar que a gente não pode manter o L fixo e aumentar o tempo máximo indefinidamente, porque nos extremos, né, de onde a gente está trabalhando com a solução, acontecem alguns problemas numéricos. Por exemplo, nesse mesmo problema que a gente resolveu, se a gente colocar o tempo máximo igual a 400 e rodar, a gente vai ver que a solução vai prosseguir inicialmente, né, como mostrado anteriormente, porém, quando a função de onda ela chega nas fronteiras, né, onde aqui teoricamente isso aqui estende infinitamente para trás e aqui estende infinitamente para frente, a solução ela enxerga uma barreira, né, nos extremos, então acontece esse problema aqui numérico, né? Então, se a gente aumenta muito o tempo, a gente tem que aumentar também o comprimento aqui onde a gente está analisando as soluções para evitar esse tipo de coisa de acontecer. No próximo problema é pedido que se faça a mesma coisa utilizando o potencial harmônico, né? Então a gente pode vir aqui e mudar e colocar o potencial dado no problema. Nesse primeiro momento, eu vou rodar o programa mudando só o potencial para a gente ver essa questão que foi dita sobre a necessidade de se alterar os parâmetros da função de onda, né, e do programa em geral para se resolver a equação de Schrödinger independente do tempo. Mudando somente o potencial, a gente vê que o potencial harmônico está aqui, a função de onda ela começa definida numa região onde o potencial já é muito grande, né? Então a gente começa a ver algumas anomalias numéricas aparecendo aqui nessa função de onda, ela está parada e ela fica meio estranha, né? Então aqui a gente tem a necessidade de acertar alguns parâmetros para poder fazer esse problema de forma correta. Aqui eu vou parar o programa de rodar. Então aqui, para começar, como o potencial harmônico ele cresce muito rapidamente com a coordenada, né? A gente pode definir o comprimento máximo de onde a gente vai fazer a solução para ele igual a 30. Né? Aqui a gente pode reduzir também, né, o passo no tempo e na coordenada para 0,1 nos dois casos. Né? Para a função de onda não ficar muito larga, a gente pode colocar sigma igual a 1. E a gente quer também que a função de onda ela comece numa região do potencial onde ele seja zero, né? Pelo menos ali no centro. Então a gente pode colocar o x0 igual a sendo a L sobre 2, né? Que é o centro também que é o zero do potencial harmônico. Então a gente pode rodar o programa agora e ver como que fica.
ainda a necessidade de acertar a escala desse eixo aqui da densidade de probabilidade, né? Então, a gente pode aumentar aqui. Vocês podem tomar como referência, né, as figuras que estão no livro lá. A gente viu que a altura para a escala ótima, né, para ver a função de onda inteira é 0,6. Então a gente pode vir cá e mudar aqui no comando do plot, do gráfico. Então a gente roda agora e aí nós vemos, né, a função de onda gaussiana dentro de um potencial harmônico, né, ela indo e voltando, né, já que o potencial cresce infinitamente, vai chegar um ponto onde o momento, né, vai trocar de sentido e ela vai voltar e ela vai ficar oscilando em torno do ponto central aqui do potencial harmônico. E assim a gente finaliza essa parte de mostrar o programa, né, para a equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Quem tiver interesse pode pegar esse programa, vai estar disponibilizado no site do professor João Pedro, como ele já disse, né, no início do vídeo, e pode alterar o potencial, brincar um pouco com esses parâmetros aí e vendo o que acontece. Né? Então, aqui a gente finaliza essa parte. Muito obrigado.